Tá, então, José Paz, que estreia com qualquer pé, menos o direito do São Paulo nesse Paulistão. E a gente já fica meio assim, né, Marina? Quando o próprio jogador, o Luciano, logo no primeiro jogo da temporada do São Paulo, já vem com esse tipo de declaração, já dizendo que o ano vai ser complicado, aquela coisa toda, que vai precisar do apoio da torcida, na primeiríssima partida do São Paulo no ano de 2026. É claro que a gente vem comentando ao longo dos últimos dias aqui que o ano do São Paulo tem tudo para não ser dos melhores, mas lá dentro eles têm que acreditar, têm que trabalhar bastante e têm que reverter tudo isso que se põe à mesa para o São Paulo na temporada de 2026. Esse jogo era muito complicado diante do Mirassol, que é bem verdade. Teve aí uma perda de 15, 14 jogadores para esse ano de 2026, mas só 3 titulares, os Gêmeos, mas estava jogando o Danielzinho como se e o Gabriel. tivesse há muito tempo jogando junto. Exatamente, porque perdeu só 3 titulares e o Guanais tem o time na mão, ele tem um jeito de jogar que ele manteve para essa temporada. Então, assim, seria um jogo muito difícil contra um adversário que hoje é mais organizado e é melhor que o São Paulo. Agora, 3-0, aí o São Paulo vai ter que olhar com muito carinho, especialmente já para o Campeonato Paulista, que é de tiro curto. E a classificação do São Paulo, a meu ver, já fica bastante complicada para a próxima fase, hein? Cara, o São Paulo vive um drama, na verdade. Quando a gente percebe o que está acontecendo, tenta olhar algum ângulo para amenizar o que parece tétrico, a gente não consegue achar. Está tudo ruim. O time não se acerta, ainda tem jogador que não está 100% e vai demorar para estar, né? Porque é uma passagem aí de ano, né? Um reinício de temporada. Aí você pega uma declaração do Crespo que acha que o resultado não foi justo, aí você olha o jogo, vê os lances e vê que foi justo. Aí você percebe pessoas insatisfeitas dentro do elenco, o Luciano já fazendo uma previsão macabra para o time do São Paulo no ano e ainda pede para a torcida ter paciência, quer dizer, poxa, você tem... Acho que a única coisa de positivo que o São Paulo tem tido nos últimos tempos é a torcida, que vem lotando o Morumbi em jogos importantes, que vem apoiando o time, vem acreditando. Aí ele vem e fala, se preparem, porque esse ano, você espera que vai falar uma coisa boa, né? Vai ser pior. Esse ano vai ser mais difícil, esse ano, se prepare, torcedor, se prepare, porque não será nada fácil. E se não for você, olha, ele está quase que transferindo a responsabilidade para as costas do torcedor, pelo que pode acontecer em campo, e ele já prevendo que não vai ser fácil. Mas assim, vocês estão falando, hoje é dia 11, 12 hoje? 12. Hoje é dia 12 de janeiro, foi a primeira rodada, José Paz já está falando aqui de classificação. Zé, é isso mesmo? Tem que abrir os olhos mesmo? Claro que tem, Marina. São 7 jogos que restam para o São Paulo nessa primeira fase. Ainda vai fazer todos os clássicos. Pegou o Mirassol, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que está na Libertadores. O Campeonato Paulista é o mais difícil, o estadual mais difícil do Brasil, com times de Série C, Série B, que podem te complicar. São Paulo nesse momento complicado também. Então, para mim, a situação, a classificação do São Paulo está no telhado para a próxima fase. Caramba, gente. E teve alguém nesse jogo de São Paulo que vocês falaram, esse se salvou ou foi realmente uma atuação conjunta complicada? Teve, Alex? Eu confesso que eu não vi o jogo, tá? A gente estava ao vivo ontem no Mesa verdade. Redonda. O Alex apresentou ontem o Mesa Redonda. Não tem como ter visto o jogo, enfim. Mas a gente até conversou com o Gabriel Sada, que é uma cara tricolor dentro do Mesa Redonda. Ele falou que o Ferreirinha foi uma das poucas coisas que entrou, um jogador que entrou e deu algum resultado. Mas que, enfim, de um modo geral, foi péssimo, né? Ninguém salvou. O Rafael, então, no terceiro gol, parecia... qualquer coisa menos goleiro, né? Ele, assim, foi um frango indireto, porque não é que ele falhou, a bola entrou, mas ele entregou de bandeja o gol para o adversário, que foi lá e fez. Então nada funcionou, o Crespo está insistindo nesse esquema de 3 zagueiros. Não está rolando, o torcedor está desesperado para ele mudar, ele não faz menção de troca. Aí depois vem empresário aí criticando. Então, mas aqui nós estamos falando do São Paulo e dá vontade de falar tudo, né? Falar a gente vai fragmentar. Mas vou fazer mais uma pergunta. Já que você quer falar mais de São Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Ano passado, muito se falou sobre política do Corinthians. Sim. O quanto isso influenciava ou não o campo do Corinthians. São Paulo esse ano, o que vocês acham? Porque assim, vamos ter a votação para o impeachment do presidente Júlio Casares na sexta-feira. Na quinta, até a segunda rodada, São Paulo pega o São Bernardo. O quanto isso pode influenciar, José Paz e Alex Miller? Pode influenciar bastante, Marina. A gente sabe que o Corinthians viveu uma situação complicada, mas o Corinthians tem um time melhor que o do São Paulo.
time do Corinthians é melhor que o time do São Paulo e havia uma blindagem muito grande por parte do Fabinho Soldado também em relação ao futebol do Corinthians no ano passado. Vamos ver se o São Paulo consegue fazer essa blindagem nesse momento. A gente vê declarações aí do Luciano, depois a gente vai falar de empresário também, muita coisa desmoronando nesse momento. E eles lá dentro precisam ter a tranquilidade para afastar a questão política, para conseguirem trabalhar dentro de campo. No meu ver, na minha opinião, o São Paulo ele vive uma situação mais complicada se a gente comparar com a do Corinthians. O time do São Paulo é um time fraco, é um time que precisa de reforços e é um time que já vai dando mostras que vai precisar muito da torcida para não correr o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É claro que o Campeonato Brasileiro, o time pode ser diferente, porque o Brasileirão vai começar agora em janeiro, final de janeiro, até o final de dezembro, até o comecinho de dezembro, muita coisa vai mudar, muita água vai rolar, serão contratações que poderão ser feitas, jogadores adicionados a esse elenco do São Paulo e a todos os outros. Mas olhando agora a situação de momento, o São Paulo vive uma situação crítica sim, se a gente pegar a política dentro de campo, e por isso que eu entendo que o São Paulo hoje é um time que vai brigar na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro e nesse Campeonato Paulista corre um sério risco de não ir para o mata-mata. Kim? É o que vocês estavam falando aí do Luciano, né? No primeiro jogo, não abandone este clube, é o pedido que ele faz. Mas pode pedir um negócio de desse? desespero. Ainda mais ele que conhece tão bem o torcedor de São Paulo, é o cara talvez mais identificado que o São Paulo tem hoje, e ele fala assim, torcedor, o ano vai ser difícil, eu peço que vocês não abandonem o time. Você acha que o torcedor vai abandonar o time? Ele podia fazer qualquer outro tipo de pedido. Diretoria, por favor, reforce um pouco mais a equipe. Crespo, por favor, muda um pouco mais o esquema tático, porque está difícil. Departamento médico, por gentileza, cure mais rápido os nossos jogadores, peça qualquer coisa, menos o óbvio, porque torcedor apoiar o seu time, ainda mais um time de massa como é o São Paulo, é algo óbvio, é um negócio assim... E é quem menos tem culpa, né? É lógico, é um negócio sem sentido, parece que está cutucando uma ferida com agulha quente, assim, sabe? Começa ali a cavocar a ferida, é terrível. O que tem a ver, Luciano? Eu sei que você está desesperado, você está vendo que em volta o negócio está feio, as coisas não estão funcionando, você já prevê que vão funcionar menos ainda, mas, cara, fala qualquer coisa, menos fazer esse tipo de pedido para o torcedor. É quase chamar o torcedor de tonto. E a gente viu a torcida do São Paulo fazendo festas lindíssimas e carregando o time em muitos jogos na temporada de 2025, na Libertadores, noites de Copa, que a gente sabe que o São Paulo é muito acostumado a jogar com o Conmebol Libertadores. Agora, a gente viu um Luciano muito nervoso dentro de campo também ontem. Estava muito nervoso com os companheiros, perdendo a linha. A gente sabe que o Luciano, ele é muito ligado ao São Paulo, é um dos principais jogadores da história recente do São Paulo, mas ele não pode vir e dar esse tipo de declaração, na minha modesta opinião. Ele é um jogador que precisa trabalhar, precisa correr junto com o time, atender às demandas do treinador, porque a torcida não tem culpa nenhuma do que vem acontecendo com o São Paulo, e o São Paulo tem que se virar lá dentro, internamente, e eles, dentro do campo, no CT, trabalhando para tentar reverter essa situação que o São Paulo se encontra nesse início de ano de 2026, que já foi um complicado ali, o finalzinho de 2025, São Paulo torcendo para a Libertadores chegar até ele, porque ele não ia conseguir chegar com a Conmebol Libertadores via Campeonato Brasileiro. E 2026 vai se mostrando um ano extremamente difícil para o tricolor do Morumbi, Marina. Eu entendo tudo que vocês falaram, mas será que não é um apelo mesmo, desesperado, no sentido, como que o Luciano, que é o camisa 10 do time, tem contrato, aquela coisa toda, é ídolo para alguns, para outros nem tanto, mas assim, será que não é um apelo tipo assim, gente, tá difícil mesmo, não abandonem, ele fala, não abandonem o clube. Como que ele iria criticar a diretoria e treinador trabalhando ali dentro? Não, por exemplo, não faria isso, jamais. Jamais. Porque, por exemplo, o Luiz Gustavo ano passado sabia que já não ia renovar contrato, tinha algum jogo ainda para jogar no final do ano, mas assim, não ia renovar o contrato, né? Agora o Luciano é diferente, será que não é nesse sentido também? Mas são nessas declarações, viu, Marina, tanto na do Luiz Gustavo quanto nessa também do Luciano, que a gente vê que o ambiente político está afetando. Porque isso tem uma pitadinha de política também, é um grito de socorro para quem sempre socorreu o São Paulo, especialmente agora que o clube vem vivendo essa situação aí de possível impeachment do presidente Júlio Casares. A cada hora sai uma nova notícia envolvendo o bastidor do São Paulo, uma possível crise nova.
E aí o jogador que é o símbolo desse time, o camisa 10, um cara que tem uma conexão muito grande com a torcida gosta muito do Luciano, inclusive tem torcedores que eu conheço do São Paulo que consideram o Luciano um ídolo da história do São Paulo, ele vem fazer esse tipo de apelo. Então era isso que a gente comentava aqui agora. O bastidor, o São Paulo não está totalmente blindado, os jogadores dessa crise política que vem acontecendo. Isso, de certa forma, o jogador ele lê, ele se informa, ele assiste o Gazeta Esportiva, assiste outros programas e ele vê tudo o que está acontecendo lá dentro do São Paulo. E isso, claro, que fica ali na cabeça do cara quando ele vai entrar em campo. Não tem jeito. E está entrando muito na cabeça do Luciano e dos jogadores do São Paulo, tudo que o São Paulo vem passando fora de campo. Tá entrando. E o São Paulo precisa dar um jeito, e cada um tem que assumir um pouco da sua responsabilidade para mudar esse panorama, pelo menos o panorama de dentro de campo. O Crespo tem que arrumar melhor o time, tem que parar com essa teimosia inexplicável de ficar com 3 zagueiros, com 2 alas, 2 ou 3 volantes e ainda promover uma série de buracos na defesa. A defesa do São Paulo parece um queijo suíço, com 3 zagueiros, com 2 volantes, com 2 laterais fracos. Precisa mexer. Precisa mudar, precisa testar, precisa treinar, talvez não esteja treinando, porque não é possível, os jogadores estão percebendo. O São Paulo tomou de 3-0 do Mirassol, Paulistão é tiro curto, rebaixamento acho que é uma coisa mais difícil que não ali, devemos né? falar, porque tem muito time ruim, porém, a classificação para a próxima fase, eu acho que já está muito ameaçada. Ele vai pegar o São Bernardo agora em casa, que é o dono da maior goleada do campeonato até aqui, meteu 4-0 na abertura, né, contra o Capivariano. Ah, mas é contra o Capivariano, beleza. Mas o São Bernardo é um time que se preparou para esse Campeonato Paulista. É difícil enfrentar times assim, organizados, dentro de um Paulistão, em que times já vêm se preparando há 2, 3 meses. O São Paulo está ali todo remendado, né, e num clima horroroso. Aí depois tem o Corinthians e Itaquera. O São Paulo não tem o direito de tropeçar com o São Bernardo, porque ele tem o Corinthians e Itaquera. Depois ele tem a Portuguesa no Morumbi, e aí ele pega o Palmeiras em Barueri, como visitante. E aí já começa o Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo, aí depois tem o Santos pelo Campeonato Paulista, enfim. É uma sequência, é uma maratona, poucos dias de recuperação de um jogo para o outro, e com um time sem ideias novas. Gente, eu sei que a gente tem que seguir, diretor, mas eu prestei atenção no negócio que o Zé Paes falou. Zé, você falou sobre rebaixamento, você falou no Paulista não. Você acha que o São Paulo corre um risco se seguir assim de um inédito rebaixamento no Brasileirão? No Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, acho que o São Paulo vai ficar na parte ali na segunda parte da tabela. Com esse time que está, com essas ideias, como disse o Alex aqui, eu acho que o São Paulo precisa de um lateral direito, São Paulo precisa de um meio armador, São Paulo precisa de um atacante. Não pode o São Paulo entrar em campo para jogar com 3 volantes, sem ninguém armando o time. 3 zagueiros, pode tomar 3-0, com 3, né? Então, assim, 3 zagueiros, 3 volantes e 3-0. No Brasileirão é a segunda metade da tabela. Tá certo então, gente. Agora mudando um pouco, vamos lá para a Europa, porque ontem teve Supercopa.